Bom dia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos mais uma vez juntos essa manhã para refletirmos no nosso Evangelho no dia a dia. Deus quer falar conosco. Deus quer nos ensinar sobre a vida que devemos seguir, a semente que devemos acolher. Então, que você que está na sua casa, no seu trabalho, possa junto comigo essa manhã refletir a palavra de Deus. Dê o seu like aí na página do YouTube, se inscreva aí no WhatsApp, no Facebook, da maneira como você pode acompanhar. Abra seu coração. Permita que a palavra de Deus seja semeada na sua vida. E peça ao Espírito Santo que possa te dar condições, sabedoria, discernimento, abertura de coração para a palavra de Deus. Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 1 até o 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Em outra ocasião, Jesus começou a ensinar junto ao lago. Reuniu-se junto a ele tal multidão que teve que subir numa barca que estava na água. Sentou-se ao passo que a multidão estava na terra, junto ao lago, ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. E lhes dizia, instruindo-os: Atenção, um semeador saiu para semear. Ao semear algumas sementes, caíram junto ao caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em um terreno pedregoso, com pouca terra. Faltando-lhes profundidade, brotaram logo. Mas ao sair o sol, se abrasaram e, como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinheiros. Os espinheiros cresceram e as sufocaram, e não deram fruto. Outras caíram na terra fértil e deram fruto. Brotaram, cresceram e produziram umas 30, outras 60, outras 100. E acrescentou: Quem tiver ouvidos, escute. Quando ficou sozinho, os acompanhantes com os 12 lhe perguntaram sobre as parábolas. Ele lhes dizia: A vós é comunicado o segredo do reinado de Deus. Aos de fora, tudo é proposto em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não vejam, por mais que ouçam, não entendam. Não aconteça que se convertam e sejam perdoados. E acrescentou-lhes: Se não entendeis esta parábola, como entendereis as restantes? Aquele que semeia, semeia a palavra. Uns são os que estão junto ao caminho, onde se semeia a palavra. Enquanto escuta, chega Satanás e leva a palavra semeada. Outros são como o que foi semeado em terreno pedregoso. Quando escutam a palavra, acolhem-na com alegria, mas não têm raízes, são inconstantes. Acontece uma tribulação ou perseguição pela palavra, imediatamente sucumbem. Outros são semeados entre os espinheiros, escutam a palavra, mas as preocupações mundanas, a sedução das riquezas e o afã por tudo mais os penetram, os sufocam e os deixam sem fruto. Os outros são os semeados em terra fértil, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto de 30 ou 60 ou 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta manhã, ao refletirmos esse Evangelho de São Marcos, nesse início do capítulo 4, ele começa a falar sobre são as parábolas do reino, começa a dizer as palavras do reino, os ensinamentos de Jesus para os seus através de parábolas. Vejam bem, amados irmãos e irmãs, hoje nós possamos com clareza
nesta parábola que é nos ensinada, Jesus facilitou a nossa vida, vamos dizer assim, para nós hoje, né? Ele fala da parábola, depois do questionamento dos apóstolos, ele diz o significado para eles. E o que mais importante para nós hoje, que as palavras é só ler a leitura e Jesus explica com muita clareza para eles o sentido da parábola. E Jesus hoje quer dizer para nós também que as parábolas dadas para aqueles que precisam levar à frente os ensinamentos do reino. Jesus falava para ele, olha, a vós é dado conhecer em parábolas, eu estou ensinando vocês em parábolas para que vocês entendam, vocês precisam entender o significado do anúncio, do caminho que vocês vão perseguir, do caminho que vocês vão percorrer. E Jesus falava para eles, olha, a vós é dado esse conhecimento, porque caberá a vocês depois transformar, aumentar, divulgar. Vocês serão os mensageiros do reino. E que eles muitas vezes não vão entender, porque eles não entendem, não têm facilidade para entender isso. Mas vocês vão precisar ter, vocês vão estar abertos. É vocês que vão levar a mensagem depois. Veja, meu irmão, minha irmã, Jesus começa hoje nessa parábola, essa primeira parábola que ele coloca, a parábola do semeador, chamada, né? Ele fala da semente, fala da terra fértil, fala do terreno pedregoso, né? Então, esse semeador que o Senhor coloca, ele explica com toda clareza. O semeador é cada um de nós. Cada um de nós somos semeadores, né? A semente é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus precisa ser semeada em vários corações. A gente vê isso na nossa caminhada de fé. Muitas vezes as pessoas, ele vai dando um exemplo de cada uma delas, de cada situação nas terras que cai, que muitas vezes ela cai numa terra pedregosa, cai numa terra que não aceita, tem dureza. Quantas pessoas têm dureza do coração e não aceitam a palavra? Não aceitam o ensinamento, não aceitam viver uma experiência com o Senhor. Muitas vezes ele fala daquelas pessoas que, de um primeiro momento, né, aceitam, né? Sou transformado, hoje sou uma nova pessoa. Hoje eu aceitei Jesus, hoje eu conheci Jesus. Vivo o entusiasmo momentâneo. Logo em seguida, vem as dificuldades da vida da comunidade, conhece melhor os irmãos de comunidade, começa a conhecer as realidades que estão à sua volta, logo desanima. Aquele fogo inicial, aquele desejo inicial, cai. Por quê? Porque foi superficial. Não conseguiu viver, não conseguiu adentrar essa realidade da palavra de Deus plenamente em sua vida. E Jesus começa a dizer, não, mas e eu estou dizendo isso para vocês porque essa realidade são as coisas que as pessoas conhecem a palavra, vivem o meu conhecimento, mas Satanás vem e bate de tudo com telado e resolve colocar situações adversas no nosso caminho para que nós nos afastemos. Jesus dá a dica. Veja bem, amados irmãos e irmãs, depois ele fala da terra boa. Oh, essa é boa, né? Essa é aquela que a semente é semeada e produz frutos em abundância de acordo com a sua capacidade. Olha que coisa interessante. Ele diz muito claro lá na parábola, né? Que essa palavra vai caindo de 30, de 60 ou 100, ou seja, a palavra vai sendo semeada de acordo com a abertura do coração. A profundidade da palavra, o conhecimento pela palavra, do ensinamento de Jesus na nossa vida, vai caindo de acordo que nós vamos abrindo o nosso coração e deixando que essa palavra possa ir transformando o nosso coração, possa ir transformando as nossas ações, possa ir transformando a nossa mente. E Jesus fala que é necessário que nós abramos o nosso coração para que a palavra possa ser semeada abundantemente em nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos pedir ao Senhor da messe, porque que realmente a semente possa ser viva em nós,
possa transformar as nossas vidas, possa transformar o nosso coração, possa ser sinais, esta palavra de cura, de libertação para a vida do nosso povo. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, nos acolha essa manhã e que venha sobre nós e derrame os seus frutos, os seus dons, para que a palavra semeada se transforme em vida, se transforma abundantemente na vida de cada um de nós, em sinais do reino definitivo. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.